Olá, bom dia. O Hora 1 desta quarta-feira, 17 de março, já está no ar. A gente deseja sempre para você um bom dia, mas é difícil. A partir desse momento, até o fim do Hora 1, mais 240 brasileiros, em média, vão morrer por Covid-19. São 2 por minuto. Quase 3 mil em 24 horas. Muda alguma coisa com tudo isso que mudou no Ministério da Saúde? Já começou o processo de transição do general Eduardo Pazuello para o cardiologista Marcelo Queiroga. No primeiro discurso, Queiroga disse que o momento é de união e que ninguém vai resolver sozinho a crise provocada pela pandemia. O trabalho não vai faltar para o novo presidente escolhido do presidente. 8 estados bateram recorde de mortes. São Paulo e Rio Grande do Sul puxaram esses números para cima. São Paulo, além de bater recorde de mortes, também atingiu o maior número de pacientes internados. Guilherme Pimentel. Oi, Kovalik, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos assistindo. A gente vem falando de recordes sucessivos, todos os dias aqui no Hora 1. O estado de São Paulo registrou em 24 horas 679 mortes por Covid-19. É um número muito maior do que a marca anterior, do que o recorde anterior. O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus daqui do estado pediu ao novo ministro da Saúde que ele não se posicione contra medidas mais duras de isolamento social e o governo do estado não descarta a possibilidade de decretar lockdown. Como você falou, o número de pacientes internados também bateu recorde, já são mais de 24 mil pessoas nos hospitais do estado, quase 11 mil em leitos de UTI. E por isso, pela primeira vez, a taxa de ocupação dos leitos públicos e privados de UTI por todo o estado de São Paulo chegou a 90%, situação que levou a um momento inédito. Hospitais particulares estão pedindo leitos ao SUS por não darem conta de atender a demanda. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Tá certo, obrigado pelas informações. Confira agora os outros assuntos em destaque no Hora 1 de hoje. Fiocruz diz que o Brasil deve receber até sábado o primeiro carregamento de vacinas do consórcio COVAX Facility. Governo do Ceará assina a lei que permite a compra de vacinas russas. Nos Estados Unidos, farmacêutica começa os estudos da eficiência da vacina anti-Covid em crianças e adolescentes. Geração de vagas com carteira assinada em janeiro registra o melhor resultado para o mês em 30 anos. No Paraná, investigação apura sonegação fiscal em operações de compra e venda de café. Polícia Federal abre inquérito para investigar Jair Renan Bolsonaro, o filho mais novo do presidente. E o senador Flávio Bolsonaro sofre 2 derrotas em votações no STJ. Santos e Grêmio passam de fase na pré-Libertadores. Tem frente fria vindo por aí, deve atingir o centro-sul do país. Os detalhes com a Jaqueline Brasil. Bom dia, Jaqueline. Oi, Cova, bom dia. E bom dia para você. A frente fria deve se formar ao longo do dia, E o temporal deve atingir todo o Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, parte do centro-oeste. Já agora de manhã, começando a chover, você sabe, a gente conta. Essa frente fria deve chegar amanhã aqui a São Paulo e depois continua o caminho até o Rio. Eu já tinha adiantado que nessa semana, a última do verão, iria terminar com muita chuva, mas as temperaturas ainda altas. 31 a máxima aqui em São Paulo, 34 no Rio, também em Cuiabá, 33 em Campo Grande, lá em cima 34 também em Boa Vista e Macapá. Vamos falar sobre esse calorão, chuva, situação dos reservatórios e algumas características do outono que começa na semana que vem. Todas essas informações e notícias do Brasil e do mundo agora, no Hora 1. Que só está começando. Filas, aglomeração, falta de vacina e de respeito com a população. Assim terminou a luta de centenas de pessoas que passaram horas em busca de uma senha num posto de saúde de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Nós mostramos, lembra, esse flagrante ontem, ao vivo, aqui no Hora 1. E com o passar das horas, a situação só piorou. A maioria voltou para casa sem saber quando terá vacina. Em busca de vacina, idosos ficaram 18 horas na fila em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Quando o posto de vacinação abriu, confusão. A senhora depois de quem? Gente, eu não vou ter como trabalhar, senão vai ficar na minha cabeça. A prefeitura liberou a vacina para todos os moradores de 71 anos, mas esqueceu de um detalhe. Havia apenas 200 doses disponíveis. Já vim, mas não consigo a senha. Perna inchada, não consegue. Nem das
satisfação, mandar à espera, vai reclamar com o secretário. Peraí, né, gente? A Prefeitura de Belfor Roxo alegou que a procura aumentou por falta de vacinas em cidades vizinhas. Depois do tumulto, suspendeu o calendário de vacinação. Sem estoque de vacinas, outras cidades brasileiras estão fazendo o mesmo. 4 capitais já pararam de aplicar a primeira dose contra a Covid: Rio de Janeiro, Rio Branco, João Pessoa e Aracaju. Ontem à noite, mais de 400 mil doses da Coronavac chegaram ao aeroporto do Galeão e serão entregues aos municípios do estado do Rio. Com isso, o calendário de vacinação na capital vai ser retomado na quinta-feira, segundo a Prefeitura. Nessa quarta-feira, a Fiocruz entrega ao Ministério da Saúde as primeiras 500 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca produzida no laboratório de Biomanguinhos para serem distribuídas para todo o país. Na sexta, mais 580 mil. Enquanto isso, o número de pessoas internadas com coronavírus só aumenta. Um levantamento da Fiocruz mostra que é crítico o nível de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid na maior parte do país. Em 24 estados e no Distrito Federal, a taxa de ocupação é igual ou superior a 80%. Só o Rio de Janeiro e Roraima estão fora dessa lista, com nível médio próximo da zona crítica. Em 15 estados e 19 capitais, o índice passa de 90%. A Fiocruz diz que os números mostram que esse é o maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. E a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade, anunciou numa audiência na Câmara que o Brasil vai receber sexta ou sábado o primeiro carregamento de vacinas contra a Covid do consórcio COVAX Facility. Ela não especificou a quantidade de doses desse lote, mas disse que até o fim do mês chegarão mais 1.900.000. O Instituto vai avaliar o material, colocar etiquetas em português e encaminhar para o Ministério da Saúde, que fará a distribuição. O COVAX Facility é liderado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e o acordo com o Brasil prevê o envio de 42 milhões de doses. A fase emergencial diminuiu um pouco a circulação de pessoas nas ruas de São Paulo, mas o cenário ainda está distante do registrado há quase um ano, quando o estado entrou em quarentena pela primeira vez. Nem precisa se esforçar para ver que tem mais gente nas ruas nesta fase emergencial do que na primeira vez em que São Paulo ficou em quarentena, em 24 de março do ano passado. As pessoas ou não acreditam ou precisam mesmo, como eu. Se precisa, vai fazer o quê? Eu acho que é a necessidade, né? As condições financeiras, está muito difícil. O pessoal tem que correr atrás dessas condições financeiras. Não é que a circulação não tenha reduzido nos últimos dias, mas os números mostram o grau de adesão. O índice de isolamento no estado ficou em 43%, quase igual à segunda da semana passada, quando estava valendo a fase vermelha para todo o estado, e só um pouco acima do registrado 2 semanas atrás, quando a fase vermelha não valia para São Paulo inteiro. No ano passado, a taxa de isolamento no primeiro dia da quarentena foi bem maior do que agora, 54%. Essa fase emergencial vai até o dia 30 de março. E a intenção do governo é que durante esse período, cerca de 4 milhões de pessoas deixem de circular, fiquem em casa. Mas nesse segundo dia de restrições, em lugares como este aqui, ainda tinha muita gente. O vendedor ambulante não deveria estar na rua, mas no Largo 13 de Maio, em Santo Amaro, vários trabalhavam. Teve lojista com porta meio aberta e com placa de delivery e retirada de produtos ali. A retirada está proibida na fase emergencial, a não ser que o cliente vá de carro. Eu acho que tem muita gente para uma pandemia. Tem muita gente, tem muita coisa aberta. No transporte público, 190 mil passageiros a menos foram transportados em relação à segunda passada. Mesmo assim, ainda se vê pontos de ônibus com muitas pessoas e as opiniões dos passageiros se dividem. Caiu bastante o movimento. Bastante. O ônibus está bem vazio. O ônibus estava lotado. Todo mundo imprensado, um colado no outro, não tem diferença nenhuma. O vai e vem de veículos também está maior desta vez. Foram 4.910 alertas de congestionamento no Waze.
menos do que na segunda passada e há 15 dias, mas 7 vezes acima do que no primeiro dia das restrições em março de 2020, quando foram registrados 699 alertas. Para este infectologista do Hospital Emílio Ribas, o desrespeito ao isolamento pode significar vidas perdidas. O preço que a gente vai pagar é com morte das pessoas que a gente gosta. Não há outra forma, infelizmente, da gente, neste momento, reduzir o número de pessoas que vão adoecer, que vão precisar dos sistemas de saúde e que vão morrer porque não tem esse sistema. Vários municípios do interior de São Paulo adotaram o lockdown. Em Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, as medidas começaram a valer no início da madrugada. O lockdown em São José do Rio Preto foi necessário depois que hospitais da maior cidade do Noroeste paulista registraram 102% de ocupação. A cidade começou a pandemia com 66 leitos de UTI e hoje conta com 220. Segundo a Secretaria de Saúde, não há mais como ampliar o número de leitos, porque não há equipamentos disponíveis no mercado, nem profissionais de saúde. Neste momento, se alguém chegar a Rio Preto para o atendimento de saúde, Covid, no hospital público não tem vaga. Também não tem vaga nos hospitais particulares, nem para convênio. A solução para barrar a contaminação foi restringir a circulação de pessoas. Pelo menos até domingo, o transporte coletivo não vai funcionar e até supermercados foram fechados. O que se viu durante esta terça-feira foi correria para comprar mantimentos. Para circular pelas ruas em caso de trabalho ou de saúde, os moradores precisam de uma declaração. Quem não tiver o documento ou mentir na declaração pode ser multado em R$ 1.200. A Prefeitura de São José do Rio Preto espera que aconteça aqui o mesmo que aconteceu em Araraquara, também no interior de São Paulo, depois que o município passou pelo lockdown no final de fevereiro. Após o período de restrição máxima, a Secretaria de Saúde de lá disse que houve queda de 50% na transmissão do vírus. As internações caíram quase 30%. A Prefeitura de Ribeirão Preto também espera ver os indicadores da pandemia caírem na cidade com o lockdown. A partir desta quarta-feira, somente serviços emergenciais podem funcionar e atividades como supermercados, padarias e oficinas mecânicas só poderão operar apenas por delivery. Serviços públicos como os ônibus estão suspensos. Dos 10 hospitais que atendem pacientes graves do novo coronavírus, 6 estão com 100% de ocupação. Uma operação da Polícia Civil e da Receita Federal investiga se empresas ligadas à compra e à venda de café sonegaram mais de R$1 bilhão de impostos. Joias e carros de luxo foram apreendidos. Apartamentos e casas de alto padrão foram alguns dos endereços visitados pela força-tarefa responsável pela Operação Expresso, uma referência ao famoso cafezinho. Vários carros de luxo foram apreendidos, além de R$80 mil em dinheiro. As investigações, iniciadas há mais de 2 anos, apontam um esquema de sonegação de impostos federais e estaduais envolvendo empresas do setor de compra e venda de café em grãos. Uma empresa de café, ela emitiu 470 milhões em notas fiscais em 3 anos, né? Ela não pagou nem R$1 de imposto. Então, o objetivo dessas empresas não era vender café, era vender notas fiscais. Foram cumpridos 35 mandados de prisão temporária, 61 de sequestro de bens e 124 de busca e apreensão. Mais de 800 policiais, servidores das Receitas Federal e Estadual e peritos participaram da operação em 39 municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Os nomes dos envolvidos e das empresas não foram divulgados. Esta foi considerada a maior operação de combate a fraudes tributárias no setor cafeeiro no Brasil. Além da sonegação, a polícia apura outros crimes, como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa. Nessa operação, nós conseguimos chegar até os mentores intelectuais dessa fraude. Um assassinato no Rio de Janeiro pode ter como causa uma briga de condomínio. A polícia suspeita que a síndica mandou o amante matar um vizinho.
Os investigadores disseram que o rapaz, o tal amante, que foi preso, confirmou a participação do casal no crime. O vizinho foi assassinado porque teria descoberto fraudes nas contas do prédio. O cartão de aniversário fala de Deus, de paz, de saúde. Seria apenas uma prova de amor se não fosse também uma das provas de um crime. O destinatário da carta foi preso pela polícia de manhã na Barra, quando tentava fugir. Ia fugir, né? Não, comprou pão. Leonardo Lima é um dos personagens dessa história. Uma trama que envolve traição, desvio de dinheiro e assassinato. O pano de fundo é este condomínio de luxo na Barra da Tijuca. O prédio elegante era administrado por uma outra personagem, a síndica Priscila de Oliveira. Segundo moradores, nos últimos tempos, Priscila andava muito incomodada com um morador, o empresário Carlos Eduardo Montechiari. Os dois tinham uma desavença declarada. Ela teria dito por várias vezes, olha, eu preciso matar esse cara, eu preciso matar esse cara. Carlos Eduardo já tinha sido síndico e andava desconfiado dos gastos excessivos do prédio. Segundo a polícia, ele descobriu que a síndica estava fraudando contratos e desviando dinheiro das contas do condomínio. Depois de reunir documentos, Carlos anunciou aos moradores que ia denunciar tudo numa reunião marcada para o dia 5 de fevereiro. Mas no dia 1º, ele foi assassinado. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o carro do assassino parado em frente a um depósito de gás na Vila Cosmos, zona norte do Rio. O motorista desce e caminha até o carro do empresário, que abre a porta para descer. É nesse momento que o assassino atira. O bandido foge, entra no carro pelo lado do carona e vai embora. Carlos Eduardo chegou a ser levado para o hospital, mas morreu um dia depois. As imagens das câmeras de segurança foram fundamentais para a solução do caso. Primeiro, que como o assassino fugiu sem levar nada, a polícia descartou de cara a hipótese de latrocínio. Mas também tinham as pistas deixadas pelo carro. A polícia descobriu que o veículo do assassino pertencia a uma pessoa bastante conhecida dentro do prédio. Leonardo Lima era funcionário do condomínio e tinha um caso com a síndica. As cartinhas e mensagens escritas por ela ajudaram a polícia a confirmar a relação. Então, a nossa linha de investigação leva em consideração o assassinato do Carlos em virtude de uma satisfação para a namorada do autor, a síndica. Priscila, a síndica, foi presa em casa, no condomínio. O advogado de defesa dela disse que Priscila não teve participação no crime. Com certeza, ao final, vai ficar concluído que ela não tem participação alguma, foi uma atitude isolada do Leonardo, se porventura realmente ele cometeu, mas ela não contribuiu para isso em momento algum. Quando foi interceptado na Avenida das Américas, Leonardo dirigia o mesmo carro usado no crime. O repórter cinematográfico Anderson Salles acompanhou a ação. Segundo os agentes, o veículo estava modificado, mas o amassado na lateral era o mesmo das imagens do flagrante. A Polícia Civil ainda investiga quem é o comparsa que estava no carro com Leonardo no momento do crime. Que história, hein, Jack? Nossa. Que coisa. Vamos à nossa previsão do tempo e a gente já começa falando sobre uma frente fria. Fazia tempo que a gente não falava de frente fria, hein? Pois é, mas você lembra que eu até comentei aqui já no início da semana que a última semana do verão traria uma surpresa, uma frente fria? Pois é, está confirmada. Essa frente fria começa a se formar hoje no sul, mas durante o processo de formação já pode chover logo cedo no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, também do Paraná, em parte do centro-oeste do país. Em quase todas as regiões, a previsão é de chuva isolada, basicamente por causa do calor e da umidade. Deve chover forte, por exemplo, no Amazonas, também em Roraima e no norte nordestino. Estou falando da faixa ali do litoral norte, do Maranhão até o Ceará. E foi onde justamente... Opa, a gente está aqui no bloco errado, será? Deixa eu voltar aqui. Vamos aqui agora, sim. Primeiro aqui a arte para mostrar onde choveu muito nas últimas 24 horas. Em Santa Cruz dos Milagres, Piauí. Logo depois, nas duas cidades do Piauí, Parnaíba e Porto. E destaque para o sudeste. Nova Friburgo, Rio e também Resende. Detalhe que para o Rio de Janeiro,
Ontem a gente falava em uma chuva um pouco mais isolada. O que aconteceu? Mais circulação de umidade, mais vento e muito calor, e por isso que choveu forte em algumas cidades, inclusive teve até alagamento. Se você estiver aí se perguntando hoje, pode acontecer mais uma vez? Aquela chuva forte isolada, sim. Isso vale para quem está no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também. Daqui a pouco, mais detalhes. Estamos nos últimos dias do verão e a gente começa mostrando que realmente choveu mais no centro-norte do país. E a gente destaca Manaus. Olha só o que aconteceu durante o verão. Dezembro, choveu bem mais acima do que a média, 408 e a média 246. Em janeiro, a mesma situação, assim como fevereiro. Março ainda não acabou, mas tudo indica que vamos passar da média aí. Enquanto isso, no Centro-Sul, por exemplo, no Sudeste, não choveu tanto assim não. Em Vitória, em dezembro tudo bem, choveu acima da média, mas olha só, em janeiro choveu bem pouco, fevereiro também abaixo da média e agora em março tudo indica que vai ficar assim mesmo, E eu já digo para vocês que no outono que é um período período seco, Outono que começa no sábado, dia 20 de março, às 6h38 da manhã, já espalha aquele ar seco, portanto a previsão é de menos chuva para o centro e sul também. Então vamos ficar já atentos aí em relação aos nossos reservatórios. Durante o verão isso aconteceu no centro-sul, menos chuva, e era para chover mais, por causa da influência do Oceano Atlântico. As águas do Oceano Atlântico ficaram mais aquecidas, então ficou uma piscina de água quente e isso impediu a passagem das frentes frias e por isso, Cova, que você falou, cadê as frentes frias? Fazia tempo que a gente não falava delas. Exatamente. Em alguns momentos isso aconteceu, como agora, porque houve uma variação entre quente e frio no Oceano Atlântico. E lembra que a gente sempre fala, para a formação da frente fria é preciso entrar uma massa de ar frio e encontrar uma massa de ar quente. Então é isso que está acontecendo agora. E a gente mostra aqui no nosso mapa. Praticamente chuva em quase todo o país, tá vendo? Lá em cima, por causa da Zecite, então, pegando até o Pará, mas indo até o Ceará. Vamos dar uma olhadinha em Fortaleza? Tá chovendo quase todos os dias por lá, ó. E tá chovendo de novo. Pista molhada, máxima de 29 graus. Vai ficar assim o dia todo, tá? Chove, para. Interior do Nordeste, só mesmo ali na Paraíba, descendo por Pernambuco até a Bahia, o tempo fica firme. Também vale para quem está em Goiás, região de Brasília, Minas Gerais, Espírito Santo e região dos Lagos e a região norte também do estado do Rio. Restante, pode chover. Dando um pulinho aqui na capital paulista. Hoje, Cova, nós estamos na pré-frontal. Lembra o que é uma pré-frontal? A pré-frontal é antes da frente fria. Exatamente, é aquele ar quente, é o bafinho quente antes da chegada da frente fria. 21 graus agora, máxima de 31, já pode chover, mas é amanhã, gente, que nós vamos sentir o impacto dessa frente fria. Chuva bem mais volumosa. Hoje, a chuva volumosa fica concentrada no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e em parte do norte também. Temos muito papo ainda pela frente, vou dar mais esses detalhes e na próxima conversa já vou falar um pouco mais sobre outono e algo muito importante, poluição no outono, já viu, né? Fique ligado, hein? Brasil gerou mais de 260 mil vagas com carteira assinada em janeiro, segundo o Ministério da Economia. É o melhor resultado para o mês em 30 anos. Essa rede de pet shop contribuiu para o bom resultado. Em janeiro, inaugurou 2 lojas, criando novos empregos. Em 2020, 1.300 funcionários já haviam sido contratados. Quem tinha um pet passou a interagir muito mais durante a quarentena por ficar em casa. E aí aumentou a venda de produtos relacionados a essa interação. E o segundo movimento que ocorreu foi um aumento muito grande do número de adoções e de compra de filhotes, já que muita gente aproveitou a oportunidade da quarentena para ter o seu primeiro pet. Não foi só a Pet Shop que apresentou dados positivos. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia revelou que o Brasil criou mais de 260 mil vagas com carteira assinada em janeiro. Foi o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica, em 1992. Com isso, o Brasil recuperou as perdas registradas entre março e junho no mercado formal, retornando ao patamar pré-pandemia. Mas com a escalada do novo coronavírus nas últimas semanas e a adoção de medidas restritivas mais duras por estados e municípios,
Esse economista não enxerga um cenário muito animador para os próximos meses. A pandemia realmente teve números muito mais negativos a partir de então. Fevereiro e principalmente março, houve uma piora expressiva aí na ocupação de UTI. Então, isso naturalmente trouxe medidas de restrição mais rígidas, mais fortes em grandes cidades. Então, naturalmente, vai ter algum impacto aí. É possível que esses números do final do primeiro trimestre sejam mais negativos que do primeiro. Alessandro Jodar já está aqui, bom dia. Bom dia, Kovalik. A gente está falando desde o início do Hora 1 da questão da pandemia, né? Dos números das mortes, quase 3.000, 2.800 quase. E claro que o futebol não escapa disso tudo. Não, né? Não escapa, Kova. Não escapa, e a gente vai começar falando desse assunto mesmo, né? Dos reflexos da pandemia no futebol brasileiro, especificamente no futebol paulista, que por enquanto segue paralisado. Os detalhes com o repórter Felipe Cury. Bom dia, Alessandro Jodar. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente no Hora 1. A Federação Paulista de Futebol realizou na tarde desta terça-feira um encontro virtual com representantes dos 16 clubes que compõem a Série A1 do Campeonato Paulista. Ao término desse encontro, a Federação Paulista divulgou uma nota dizendo que vai buscar outras entidades estaduais e também a CBF para tentar transferir os jogos do Campeonato Paulista para fora do estado de São Paulo. Dessa maneira, conseguiria manter o calendário do Paulistão. Nessa nota divulgada pela Federação Paulista, a entidade ainda deixou aberta a possibilidade de levar o caso para a Justiça. A gente lembra que os jogos de futebol estão suspensos em todo o estado, atendendo a um pedido do Ministério Público aqui de São Paulo. A partida entre Palmeiras e São Bento, que estava marcada para hoje no Estádio Independência, em Belo Horizonte, foi cancelada porque o governo do estado de Minas Gerais vai colocar em vigor a partir de hoje a chamada Onda Roxa, com medidas mais restritivas para combater o avanço da pandemia do coronavírus em todo o estado. Assim sendo, o governo de Minas entendeu que não faria nenhum sentido acolher jogos de outros estaduais que não fossem o Campeonato Mineiro. Inclusive, a rodada deste fim de semana do Campeonato Mineiro segue, por enquanto, mantida. A gente lembra também que as partidas de competições nacionais, como por exemplo a Copa do Brasil, seguem mantidas. O Corinthians, por exemplo, está em Salgueiro, a cerca de 500 quilômetros do Recife, onde estreia hoje pela Copa do Brasil contra a equipe que carrega o nome da cidade, a equipe do Salgueiro. Tá certo, pessoal? Um abração para vocês aí. Bom programa. Obrigado. Obrigado, Felipe Cury. Kovály, demorou, mas finalmente aconteceu. 10 dias depois do anúncio oficial, o Atlético Mineiro apresentou o técnico Cuca. A demora para chegar em Belo Horizonte é compreensível, porque o Cuca estava em Curitiba, onde a sua mãe, a dona Nilde, segue internada em estado grave por causa da Covid-19. Muitas coisas passam na cabeça da gente, né? Mas eu refleti muito com a minha família e a gente entendeu que eu vou estar junto com eles lá na fé, no espírito, né? E vou estar aqui trabalhando, dando o meu máximo. Era uma grande vontade que eu tinha de voltar a trabalhar aqui no Galo. Depois de 7 para 8 anos eu consigo voltar. Lógico que eu sei o tamanho da responsabilidade que tenho aqui. Assim como eu sabia da outra vez também que eu vim em 2011 e nós fizemos um 2011 de recuperação, um 2012 muito bom e um brilhante 2013. Então, eu tenho muita confiança. Hoje as condições são até melhores do que eram naqueles anos, né? Não sei aqui qual competição nós vamos buscar, qual competição a gente vai sair campeão, mas eu sei dizer que eu tenho vontade de disputar todas elas com a máxima vontade possível para poder sair campeão, né? Então a gente tem um elenco fortíssimo e vamos procurar tirar o máximo de cada um em benefício disso. Tá certo. E boa sorte para a mãe do Cuca e para todas as pessoas, né, que estão lutando contra essa doença terrível. Sempre gosto de repetir, o futebol não é uma ilha. Então, o que acontece na sociedade se reflete também na bola e a gente viu aí esse momento difícil pelo qual atravessa o Cuca, mas mesmo assim se apresentando ao Atlético Mineiro e seguindo em frente. E agora, hora de gol. Vamos falar aí do Grêmio, do Santos, que confirmaram vagas na próxima fase da pré-Libertadores, que é a última antes do início da disputa dos grupos. Bora lá, Cova? Vamos começar pelo jogo do Santos. Vem o Soteldo com a bola dominada e aí, pênalti. Pênalti, seu juiz. Opa, mas não.
Não foi pênalti, porque foi falta no começo do lance. Ah, ali no Isso. Soteldo. Olha o que faz o Soteldo. Aí. Pênalti não, pênalti pro Soteldo não faz diferença. Foi lá e fez o gol 1-0. Certo. O Deportivo Lara ainda empata, sem deixar a bola cair, olha aí, ó. Anzola. Futevôlei. No segundo tempo, 1-1. Só que não adiantou nada. Não adiantou, porque na ida, ganhado, Santos venceu por 2-1. Agora, o vencedor de São Lourenço e Universidade de Chile jogam hoje e um desses vai ser o adversário do Santos. Ayacucho e Grêmio. Vitória do Grêmio por 2-1. Gols, tem gol da Copa do Brasil, tem gol da Champions League, tudo logo, logo. Certo, combinado, você não pode perder. Medidas de isolamento social ainda não estão produzindo efeito e rede de saúde está pressionada. Farmacêutica americana começa a testar vacina anti-Covid em crianças e adolescentes. Arqueólogos de Israel encontram fragmentos de pergaminhos com textos manuscritos da Bíblia. Às 4h34, o Hora 1 vai atualizar para você os números da pandemia. O Brasil registrou um novo recorde com 2.798 mortes, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Com isso, o total de óbitos passa dos 282 mil. A média móvel diária de mortes nos últimos 7 dias ficou em 1.976, alta de 48% na comparação com 14 dias atrás. Os contaminados pelo novo coronavírus passaram dos 11 milhões e 600 mil. Ainda, de acordo com os dados do consórcio, pouco mais de 10 milhões e 300 mil pessoas receberam até agora pelo menos uma dose da vacina anti-Covid. O estado de São Paulo bateu um novo recorde de mortes. Num só dia, 679 pessoas morreram vítimas da Covid. Os hospitais da rede pública e privada estão em colapso, com mais de 90% de ocupação nos leitos de UTI. Nós vamos conversar com o Guilherme Pimentel, que tem todos os detalhes. Mais uma vez, bom dia, Guilherme. Bom dia, Kovalik, e a todos que estão com a gente aqui no Hora 1. Essas 679 mortes registradas em 24 horas correspondem a praticamente uma morte por Covid-19 a cada 2 minutos no estado de São Paulo. E é um recorde bem acima da marca anterior, que ainda que seja assustadora, ficou distante do número registrado ontem, né? Foi na semana passada, 521 óbitos em um único dia, e com os números de ontem, o estado de São Paulo está prestes a bater a marca de 65 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Ontem, o secretário executivo do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo pediu ao novo ministro da Saúde que ele não se posicione contra as medidas mais duras de isolamento social. O vice-governador disse que o governo não descarta a possibilidade de decretar um lockdown, mas disse que isso só seria possível se houvesse uma coordenação nacional para a adoção dessas medidas. Um levantamento do G1 e da TV Globo mostra que ao menos 75 pessoas já morreram com casos confirmados ou suspeitos de Covid-19, já morreram aqui no estado de São Paulo à espera de leitos de UTI. Isso porque houve um novo recorde ontem. Pela primeira vez desde o início da pandemia, a ocupação de leitos de UTI nos hospitais públicos e privados chegou a 90% no estado de São Paulo. O número total de pessoas internadas, também em leitos de enfermaria, também é o maior desse último ano. A gente vai ver mais a respeito na reportagem do César Galvão. Funcionários da UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Franco da Rocha, celebraram mais uma vitória contra a Covid-19. Dona Rosilene, 45 anos, recebeu alta depois de 7 dias internada. Mas o dia é bastante difícil na UPA. De manhã, 2 pacientes tinham morrido da doença. Assim que nós chegamos em Franco da Rocha, recebemos a notícia de que mais um morador da cidade morreu de Covid-19. É uma senhora de 84 anos que estava internada aqui na UPA. Ela esperou por uma vaga de UTI durante 11 dias e não resistiu. A UPA de Franco da Rocha tem 46 pacientes com Covid. 6 estão numa unidade semi-intensiva improvisada, à espera de vagas nos hospitais da região. Nós já tivemos 14 óbitos no mês, que faleceram num período de 5, 6, 7 dias aguardando a vaga. Então, realmente, mesmo com o esforço do Estado de ampliar as vagas da região, a gente não está conseguindo transferir esse paciente.
A família do Igor também espera uma vaga para a dona Sebastiana, de 70 anos. Ela está internada há uma semana na UPA em Taboão da Serra. O estado de saúde dela é muito grave, ela tem grande chance de vir a óbito. Então a nossa família está muito aflita e a gente já foi para vários locais e a gente não consegue resposta nenhuma. A lotação das UTIs provoca também cenas como a da Santa Casa de São Carlos, no interior do estado. O homem de 30 anos estava sendo entubado e o receio era de não ver o filho, que ainda vai nascer. Vamos fazer de tudo, vai dar tudo certo, tá? Não quer conhecer o filho. O estado de São Paulo tem hoje cerca de 11 mil pacientes internados em UTIs. E pela primeira vez na pandemia, a taxa de ocupação de leitos no estado chegou a 90%, o que já é considerado colapso no sistema de saúde. Quando você tem, por exemplo, 85% de taxa de ocupação, você tecnicamente já está colapsado. O que está acontecendo nesses dias é que o aumento vertiginoso na quantidade de casos associado a uma doença em que o doente fica muito tempo internado nas UTIs, nós vamos chegar a 100% de ocupação em todas as UTIs rapidinho. Pelo menos 8 hospitais municipais na capital amanheceram sem nenhuma vaga nas UTIs. A situação muda durante o dia, mas não deixa de ser alarmante. Para diminuir a lotação, a prefeitura já abriu leitos de Covid nos chamados hospitais dia, que antes só atendiam outras especialidades. E o primeiro diagnóstico para saber se a pessoa está ou não com Covid é feito também nas AMAs e UBSs. Nelas, ninguém fica internado. Se a pessoa precisar de um leito, é encaminhada para os hospitais. O secretário municipal de saúde da capital diz que a pressão no sistema deve durar pelo menos mais 15 dias. É muito importante que a população entenda que hoje você circular, se contaminar, você leva a contaminação para casa, para o pai, para a mãe, né, para a família, para a esposa, que pode não ter um leito para ser tratado. Este é o risco que todos estão correndo. É muito importante que a população tenha essa consciência do momento e da gravidade que nós estamos vivendo. Kovalik, o secretário de Saúde da capital, tinha falado de uma situação inédita, né, dos hospitais particulares pedindo leitos para o SUS. E aí 2 hospitais da capital enviaram um posicionamento, o Hospital 9 de Julho e o Santa Paula. Disseram que esse procedimento é comum só quando um paciente chega no pronto atendimento, sem plano de saúde ou sem ter como arcar com os custos do hospital. E aí os particulares pedem um leito para encaminhar este paciente. E com relação ao caso da dona Sebastiana, de Taboão da Serra, a CROSS se posicionou. A CROSS é a Central de Regulação dos Leitos de Hospitais aqui no estado de São Paulo. Diz que já resolveu o caso dela e ela conseguiu uma vaga no Hospital Regional de Osasco, também aqui na região metropolitana da capital. E a CROSS diz que se esforça para tentar atender às demandas de todos os 645 municípios paulistas. Kovalik. Obrigado pelas informações. Outro estado que bateu recorde de mortes num só dia foi o Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar ao vivo com o Alfredo Pereira, que já está ali enfrentando a chuva para conversar com a gente, porque a situação no Rio Grande do Sul é especialmente dramática. Alfredo, desculpe tomar um pouquinho do seu tempo. São 502 mortes no único dia. Para botar isso em perspectiva, 502 mortes são 18% das mortes que ocorreram em todo o país. Significa que praticamente de cada 5 pessoas que morreram, uma foi no Rio Grande do Sul. Um estado que tem apenas 5% da população brasileira. Alfredo, o que está acontecendo aí, Alfredo? Bom dia. Pois é, Kovalik, uma situação realmente muito triste. Bom dia para ti e para todo mundo que nos acompanha. Como tu bem disseste, são 502 mortes nas últimas 24 horas em todo o Rio Grande do Sul. O estado atingiu a marca de 15.600 óbitos desde o início da pandemia. A rede de saúde está em colapso. A lotação de leitos de UTI chega a 108% em todo o estado. E a fila de espera por um leito também é grande. Só aqui em Porto Alegre são cerca de 360 pessoas que esperam por um leito de UTI. Todo o sistema hospitalar está sobrecarregado, como a gente vê agora na reportagem do Max Correia. 502 mortes foram registradas entre segunda e terça-feira no Rio Grande do Sul. É disparado o maior número do estado gaúcho até agora.
O recorde anterior era do último sábado, com 331 mortes. Um outro dado que mostra a grave situação no estado é a média móvel de óbitos. Nas últimas 2 semanas, morreram por dia, em média, 253 pessoas por Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. São 2 semanas de UTIs lotadas e de muito esforço dos médicos. São necessários, por exemplo, 9 profissionais para trocar de posição um paciente que está entubado, o que ajuda a melhorar a respiração. Vamos lá, 1, 2, 3. Tem pacientes que ficam mais de 30 dias dentro do CTI, né? 30 dias em ventilação mecânica, 40 dias. A partir do momento que o paciente vai para aquele leito de CTI, ele vai demorar para sair. Portanto, o leito vai ser ocupado e não vai permitir com que o outro paciente, em breve, possa internar ali para ser cuidado. Cenário preocupante também nas emergências. No Hospital da Restinga, em Porto Alegre, alguns pacientes precisam receber oxigênio nos corredores. 4 hospitais da capital gaúcha já precisaram fechar o setor e não recebem mais pacientes. Nós já estamos com um familiar aqui já, entubado, né? E agora estamos chegando com outras pessoas aqui, né? É o que a gente está vivendo agora, só Deus, né? Só Deus agora. Mesmo com os números em alta, as autoridades de saúde do estado apostam na continuidade da bandeira preta para diminuir as internações e mortes. Já são quase 20 dias de restrições severas. As projeções feitas pelos técnicos, né, mostram que com essas medidas adotadas, pelo menos 2.000 pessoas a menos foram internadas em leitos clínicos de enfermaria, né? E isso, num horizonte próximo, tem um efeito na redução do crescimento das demandas de UTI e, consequentemente, né, numa expectativa de uma redução também do número de óbitos. O governo do estado deve flexibilizar algumas regras, mesmo com todas essas marcas negativas. É que, a partir de segunda-feira, volta o sistema compartilhado de gestão da pandemia entre prefeituras municipais e governo do estado. Todo o Rio Grande do Sul está sob a incidência da bandeira preta, mas com esse poder das prefeituras, elas podem colocar uma bandeira inferior, que no caso é a vermelha. E isso impacta diretamente todo o comércio não essencial, que está fechado aqui no Rio Grande do Sul há quase 20 dias. E aqui em Porto Alegre, hoje, começa a vacinação dos idosos com 75 anos ou mais, em 21 unidades de saúde e 2 drive-thrus. Depois que já foram vacinados com alta taxa de imunização, os idosos com 76 anos ou mais. Kovalik. Obrigado pelas informações e que imagem impressionante aquela que vocês mostraram dos 9 profissionais de saúde para virar uma pessoa e salvar aquela vida. Que coisa impressionante. Obrigado pelas informações. Até mais. Os hospitais da rede privada de Fortaleza atingiram 100% da capacidade e estão em colapso. O estado enfrenta o auge da pandemia com recorde também de mortes. Vamos conversar ao vivo com o Alisson Ferreira. Bom dia, Alisson. Oi, Kovalik, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Hora 1. Olha, essa informação foi repassada pelo secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto. Ele se posicionou dizendo que não existem mais leitos disponíveis nem de UTIs, nem de enfermarias da rede privada de saúde aqui do Estado. Só para que vocês possam ter noção de como a situação é tão dramática, o governador Camilo Santana diz que deve anunciar medidas mais rígidas nos próximos dias. Vale lembrar que atualmente estamos em lockdown e essas determinações devem até domingo, em que só o serviço essencial está funcionando. A ideia é tentar combater esse avanço da contaminação e também das mortes que vem crescendo dia após dia. Só para que você de casa tenha uma ideia como é que está essa questão das mortes, o mês de março nem acabou ainda, mas aqui em Fortaleza essas mortes já superaram fevereiro. E por isso você vai entender detalhes agora na reportagem da Fernanda Aires. Apesar dos sintomas leves de Covid-19, João diz que o diagnóstico gera medo e ansiedade. Há 8 dias eu estou isolado total, só que em casa com a minha mãe, que já foi vacinada, já tomou a segunda dose, e eu fico no quarto, eu só venho na sala, aonde eu vou. Eu venho com álcool, baforando álcool, jogando álcool em todos os cantos, onde eu pego tem álcool.
A velocidade de transmissão do coronavírus continua preocupante. A gente tem uma nova variante que parece ser mais transmissível, que parece ser mais grave, causar doença grave em pessoas que antes não evoluíam dessa forma, né? A gente está vendo muitos jovens evoluindo para forma grave, morrendo. O cenário é de alerta também em relação aos registros de mortes pela doença. De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará, nos primeiros 15 dias deste mês, a média diária foi de 22 mortes por Covid-19 em Fortaleza, um aumento de 77% se comparado com o mesmo período do mês passado, quando, em média, 12 pacientes por dia perderam a vida para a doença. Faz 11 dias que Rafaela perdeu a avó para a Covid-19. A idosa de 92 anos morreu 3 dias após a internação com sintomas cardíacos. Agora, a neta luta pela vida da tia, que também testou positivo e se encontra em estado grave à espera de um leito de UTI. Como eu sou advogada, eu ajuizei um pedido de leito, de UTI. O juiz concedeu há 3 dias, mas quando nós entramos em contato com a central de leitos, a central diz que no momento não tem nenhum leito disponível em Fortaleza. Pois é, a situação é tão grave, tão triste e esse número de mortes vem crescendo de forma bastante evidente que o governo do estado tomou uma posição. Ele alugou câmaras frigoríficas para poder acondicionar esses cadáveres, essas pessoas que infelizmente estão perdendo a vida para a doença. Esses equipamentos vão ser instalados em unidades de saúde como essa. O Hospital Geral de Fortaleza, agora vocês estão vendo nas imagens do Evandro Lopes, aí o hospital de campanha que vem para receber essas pessoas que estão contaminadas com o novo coronavírus, mas que estão em média e baixa complexidade. Essas câmaras vão ser instaladas por aqui, mas também no Hospital São José, um hospital de referência para doenças infectocontagiosas, e também nas unidades de pronto atendimento, as UPAs. Para que você possa entender, em maio, quando a gente viveu o pico da doença, em 2020, dessa primeira onda, essas câmaras já estavam sendo utilizadas e era uma cena bastante triste que ninguém gosta de ver, mas estavam instaladas por lá por essa necessidade, por esse aumento do número de mortes, infelizmente, na capital cearense e também em outros pontos. A gente vai continuar acompanhando essa grave situação do nosso Ceará e qualquer novidade eu volto a contar por aqui, Kovalik. Tá certo, obrigado pelas informações, Alisson. Até mais, bom dia para você. E começa hoje o toque de recolher em Minas Gerais. Todo o estado vai ter medidas mais restritivas para tentar conter o avanço da Covid. Nós vamos conversar ao vivo com o Lucas Franco. Bom dia, Lucas. Oi, Kovalik. Bom dia para você, também para quem acompanha o Hora 1. Essas medidas mais restritivas que começam a partir de hoje, como você disse, e as principais são a restrição de circulação de pessoas, também toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã e também a permissão do funcionamento de apenas serviços essenciais em todas as regiões aqui de Minas. O governo do estado também vai proibir, a partir da próxima semana, a realização de eventos esportivos. E hoje está prevista a chegada de uma nova remessa de vacina contra a Covid-19. Serão quase 510 mil doses da Coronavac que devem desembarcar daqui a pouquinho, por volta das 8 da manhã, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, que fica na cidade de Confins. Ontem, a capital mineira começou a vacinar os idosos com 78 anos e amanhã as pessoas com 77 anos já podem receber a primeira dose da vacina. Enquanto isso, Belo Horizonte continua vivendo o pior momento da pandemia. Ontem, um novo recorde na ocupação dos leitos de UTI foi registrado na cidade. Esse índice chegou a 94,1%. E também na rede de saúde pública, a situação está complicada. As unidades de pronto atendimento já têm enfrentado problemas para atender pacientes. Vamos ver na reportagem da Fabiana Almeida. Em Belo Horizonte, todos os 3 indicadores da doença estão em alerta vermelho desde a semana passada. E isso se reflete diretamente nos hospitais. No Hospital da Baleia, a taxa de ocupação de UTIs atingiu 101% nesta terça-feira. Isso quer dizer que, por causa da alta demanda, um leito convencional teve que ser adaptado emergencialmente para um paciente com Covid.
No Eduardo de Menezes, que atende apenas pacientes com Covid, a ocupação está em 100%. A Santa Casa está com 99% das UTIs ocupadas. No Júlia Kubitschek, chega a 92,5%. O estado deve abrir 9 leitos no hospital para tentar diminuir a pressão. Há um ano, quando foi decretada a pandemia, a Prefeitura vem adotando uma série de medidas para tentar evitar o colapso do sistema de saúde, como o fechamento do comércio não essencial para tentar diminuir a circulação de pessoas. Mas com o passar do tempo, a população foi relaxando e os números voltaram a subir, assim como a procura por vagas de internação. A expectativa do Comitê de Enfrentamento à Covid é que os leitos de UTI sejam todos ocupados ainda esta semana, caso a população não ajude. Os índices de transmissão do Covid-19 estão altos e, associado ao fato das UTIs estarem muito cheias, lotadas, nos leva a um cenário possível de falta de vaga de CTI para os novos doentes. A gente está sofrendo muito com essa sobrecarga, porque o cansaço físico, o cansaço mental tem sido nosso aliado em todos os plantões. E por isso que, assim como eu, outros vieram a público para pedir a contribuição da população. Porque o sacrifício que nós fazemos hoje também é uma demonstração de amor e de carinho com o próximo. E na rede suplementar, que inclui os hospitais particulares e filantrópicos aqui de Belo Horizonte, na última segunda-feira, por exemplo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com a Covid-19 estava em 98%. Ontem caiu para 96,8%, porque 40 novos leitos foram abertos. Só que atualmente a rede só tem disponível 11 leitos. E os bombeiros também informaram que vão suspender as buscas por 11 vítimas em Brumadinho. Essas buscas continuam desde que a barragem da Vale se rompeu em janeiro de 2019. Chegou a ser paralisada no ano passado também por causa da pandemia, mas foi retomada. Segundo os bombeiros, essa suspensão deve durar pelos próximos 15 dias ou até que essa situação de emergência termine aqui no estado. E falando do governo estadual, Minas Gerais também pediu ajuda ao Ministério da Saúde para ajudar no fornecimento de oxigênio e evitar que cidades enfrentem esse problema, como nós vimos no caso de Manaus. Segundo o governo de Minas, a situação ainda no estado está controlável em relação a essa questão da falta de oxigênio. Kovalik. Obrigado pelas informações. Até mais. Jaqueline Brasil já chegando aqui e nós vimos agora há pouco lá em Porto Alegre, né, Jaque? Sim. Caindo uma chuva, é a frente fria, né? Tá aí a imagem de Porto Alegre. Imagens ao vivo. Porto Alegre, frente fria que está se formando nesse momento. Então, ao longo do dia, ela vai pegando mais força, vai chovendo mais. Nesse momento faz 23 graus em Porto Alegre, máxima de 29. Essa risco de temporal. É uma rolha do bairro Santana, em Porto Alegre. Né? A gente vê, tá uma chuvinha, aquela que não passa, né? É. Pequenininha. É movimentado esse bairro? É. Há risco de alagamento lá ou não? Porque há esse risco. Aí você me apertou. Já faz um tempo que eu não moro lá, as coisas mudaram um pouco. Mas... Ao vivo é assim mesmo. Mas já peguei muita enchente em Porto Alegre, muita água pela canela por lá. Pois é, e cuidado, eu estou falando isso porque essa chuva ela deve ser volumosa, não só em Porto Alegre, em vários bairros, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, Paraná e parte do centro-oeste também. Estamos falando dessa frente fria, mas no outono as frentes frias elas não vão passar tanto assim pelo país e nem pelo sul. A previsão é de chuva abaixo da média no centro-sul. Outono, que já é a parte inicial, né, do período seco em quase todo o país, desta vez mais ainda. No outono, além do tempo seco, o que a gente observa? Aquele céu super bonito, né? Poucas nuvens, aquele céu azul. Mas, além disso, o que mais que a gente observa? Aquela faixa cinzenta de poluição. E sabe por que isso acontece? Porque o céu realmente fica sem nuvens, não há vento. Então, o ar fica muito quente e fica parado. Com isso, é formada uma camada de ar quente. Toda a poluição que está bem pertinho da superfície, ela fica parada. E aí não tem jeito, a gente observa aquela faixa cinzenta e a gente vai respirando tudo isso. As nuvens de chuva e o vento servem como limpadores do ar, só que eles não vão aparecer com tanta frequência. E eu vi aqui... Deixa eu voltar aqui. Eu vi aqui que tem aquela faixa também cor-de-rosa que apareceu, que a gente normalmente vê aqui no céu de São Paulo. Isso aqui
tem alguma coisa a ver com aquele cor-de-rosa que a gente vê no Isso céu de São aqui Paulo? não é aquele cor-de-rosa, mas já outro pegando... cor-de-rosa. É outro cor-de-rosa. Mas, normalmente, quando tem essa faixa cinzenta de poluição, no nascer do sol ou no pôr do sol, a gente observa aquele céu mais no tom lilás, avermelhado. Tem a ver com as partículas de poluição que bonito, mas suspensas. É por uma causa... Os raios solares acabam gerando aquelas cores, né, bonitas, mas fica ligado porque tem a ver com a poluição. E tudo isso é por causa da massa de ar seco, as altas pressões vão aparecer com mais frequência. Essa é aquela, por exemplo, grandona que eu falei ontem, a ASAS, a alta subtropical do Atlântico Sul, que vai ficar pertinho da gente, vai formar bloqueios atmosféricos e por isso que as frentes frias não vão chegar tanto assim. Essa alta pressão, ela fica um pouco mais alta, portanto, ela forma uma tampa. Ela empurra o ar seco para baixo, por isso que não forma nuvem de chuva. E acaba formando aquela capa e a poluição ela fica entre a superfície e entre o ar parado, quente e seco. Então, nessa região aqui que nós estamos e a gente acaba respirando tudo isso. Já vou aproveitar para falar o seguinte, que amanhã vamos falar sobre isso. O que o tempo, o que o outono, tudo isso vai relacionar na nossa saúde. Isso interfere ou não? Amanhã vamos falar sobre isso. Até por causa da umidade do ar, que vai cair muito hoje, por exemplo, em algumas cidades do Centro-Sul e também do Nordeste. Falando no Centro-Sul do país, direto para Goiás, vamos para Brasília, porque hoje Brasília não chove, máxima de 29 e a umidade cai, fica perto de 35%. Temos imagens ao vivo nesse momento. Provavelmente teremos aquele belo amanhecer todo colorido que sempre tem em Brasília. Esses dias teve, uns 2, 3 dias, teve um amanhecer espetacular. Avermelhado, aqui, né? E tudo mais. É um pouco de poeira também, né? Sim, claro. Isso influencia. Recife, temos imagens ao vivo também. Máxima de 31. A umidade não cai tanto, até porque tem ali a brisa, né? Do mar também. Tá bem nublado, hein? Tá nublado agora. Vamos observar daqui a alguns minutos, mas não tem previsão de chuva não. 23 graus, máxima de 31. Só para a gente finalizar, a gente mostra aqui que tem previsão para muita chuva não só no sul, em parte do centro-oeste e do norte também. Na nossa próxima conversa, falando em chuva, como é que está a situação dos reservatórios? Será que o período chuvoso ajudou ou não? Daqui a pouco eu conto. Fique de olho, hein? A indústria farmacêutica avança nos estudos para vacinar crianças e adolescentes. A empresa americana Moderna está fazendo a inscrição de voluntários entre 6 meses e 12 anos de idade para começar os testes. De Nova York, o correspondente Jorge Pontual tem as informações. Os testes serão feitos aqui nos Estados Unidos e no Canadá. A expectativa é que 6.700 voluntários participem desse estudo. A primeira parte da pesquisa vai testar diferentes dosagens para checar a segurança e a resposta imunológica. Só depois será avaliada a aplicação de 2 doses, com 28 dias de distância. E ainda não há um cronograma para a divulgação de resultados. Vale lembrar que a Moderna, assim como a Pfizer, já vem estudando a aplicação em jovens, entre 12 e 18 anos. Mas essas pesquisas não têm prazo para terminar. De acordo com a Academia Americana de Pediatria, desde o início da pandemia nos Estados Unidos, cerca de 3 milhões e 300 mil crianças foram infectadas com o novo coronavírus. Pouco mais de 10% do total de casos de Covid no país. A campanha de vacinação por aqui segue em ritmo acelerado. A média de aplicações é de 2 milhões e 400 mil doses de vacina por dia. 64% das pessoas com mais de 65 anos já receberam ao menos uma dose. Além dos idosos, já podem se vacinar pessoas com doenças como asma, diabetes e hipertensão. E trabalhadores essenciais, incluindo professores, motoristas de táxi, de ônibus, empregados de supermercados, de restaurantes. E o presidente Joe Biden prometeu que até 1º de maio todos os adultos vão poder marcar a data para vacinação. Um tesouro histórico acaba de ser descoberto no deserto da Judéia, no sul de Israel. Arqueólogos encontraram fragmentos de pergaminhos com textos manuscritos da Bíblia. O cenário é impressionante. Deserto da Judéia. Dessas grutas saíram novos manuscritos com textos extraídos da Bíblia. Fragmentos de pergaminhos raros, datados de 2000 anos, e que contêm porções do livro dos profetas menores, incluindo Zacarias e Naum.
É a primeira descoberta dessa importância dos últimos 60 anos. Os fragmentos encontrados na recente missão arqueológica estão em grego. O nome de Deus em alfabeto hebraico paleu, conhecido desde o primeiro templo em Jerusalém, no século V a.C. Os estudiosos conseguiram reconstruir uma passagem de Zacarias. A expedição arqueológica, que começou em 2017, é um grande projeto de mapeamento das cavernas e do conteúdo delas. Até agora foram percorridos 80 quilômetros de área, utilizando drones e equipamentos de montanhismo. A descoberta trouxe à tona também outros achados inéditos, moedas raras, um esqueleto mumificado de uma criança, provavelmente uma menina, de 6.000 anos atrás. E um cesto com capacidade para 100 litros intacto de 10.500 anos, que pode ser a mais antiga descoberta desse tipo. O clima árido do deserto possibilitou a conservação extraordinária dos fragmentos de pergaminhos bíblicos. Foram recuperados em uma área inacessível ao público. Os arqueólogos acreditam que o material pertencia a rebeldes judeus que fugiram para as montanhas depois de uma revolta contra a antiga Roma e o imperador Adriano. Os fragmentos bíblicos têm uma importância enorme porque vão permitir os estudos sobre a conservação de produtos. No próximo bloco, você vai ver aqui no Hora 1. A primeira reunião de trabalho entre Pazuello e Queiroga. Para o novo ministro da Saúde, a política de combate à pandemia continua a mesma. E os filhos do presidente Bolsonaro às voltas com a justiça. O senador Flávio sofre derrotas no STJ. E o mais novo, Renan, começa a ser investigado por tráfico de influência. Hora 1 de volta, às 5h08. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, sofreu 2 derrotas no Superior Tribunal de Justiça no caso das rachadinhas. Os ministros negaram a anulação do uso de relatórios do COAF, que são a base da denúncia, e também rejeitaram cancelar as decisões do juiz Flávio Itabaiana, responsável pelo processo na primeira instância. Os ministros da 5ª turma do STJ negaram o pedido de Flávio Bolsonaro e validaram o compartilhamento de dados do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, com o Ministério Público do Rio. Os relatórios do COAF foram a base da investigação da rachadinha. Mostraram indícios de que no período em que Flávio foi deputado estadual, funcionários dele devolviam parte dos salários que recebiam. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio, apareceu no documento com movimentação suspeita de R$ 1.200.000. Os relatórios também ajudaram os promotores a investigar e identificar depósitos fracionados em dinheiro vivo na conta de Flávio Bolsonaro e ainda uma série de transações imobiliárias suspeitas. O relator do caso, o ministro Félix Fischer, foi o primeiro a confirmar que foi legal o compartilhamento de dados de inteligência com o Ministério Público. Ele foi acompanhado pelos ministros Ribeiro Dantas e Reinaldo Fonseca. Os ministros João Otávio Noronha e Joel Ilan Pachornik votaram a favor de Flávio. Na sequência, os ministros também consideraram válidas as decisões do juiz Flávio Itabaiana, que cuidou do caso das rachadinhas, até o senador ganhar na justiça o direito a foro privilegiado e o processo passar para a segunda instância. O placar foi o mesmo, 3-2. No mês passado, esta mesma turma do STJ anulou por 4-1 a quebra dos sigilos fiscal e bancário do senador, que tinha sido autorizada pelo juiz Itabaiana. Nesta segunda-feira, a PGR recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar validar, novamente, as provas obtidas a partir da quebra dos sigilos. Flávio Bolsonaro e outras 16 pessoas foram denunciadas por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A defesa do senador disse que vai recorrer ao STF. Flávio Bolsonaro estava sendo investigado de forma ilegal,
8 meses antes. Só passou a ser inserido e oficialmente investigado em março de 2019. Porém, desde julho de 2018, 8 meses antes, havia troca de informações entre COAF e Ministério Público e o COAF sendo usado como órgão de investigação. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar a atuação da empresa de Jair Renan Bolsonaro, filho mais novo do presidente da República. O inquérito foi aberto a pedido do Ministério Público após a denúncia de possível tráfico de influência e lavagem de dinheiro. O filho do presidente está sendo investigado por suspeita de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. A informação foi publicada pela Folha de São Paulo e confirmada pela Globo. Renan Bolsonaro é dono da JR Eventos e Mídia, criada no ano passado. Tem sede numa sala do Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A festa de inauguração foi filmada e fotografada de graça por uma produtora que prestava serviços para o governo federal. Nessa mesma festa estava um dos sócios da empresa Gramazini, do ramo de mineração e construção. O grupo empresarial do Espírito Santo, que teria doado um carro elétrico para Alan Lucena, apontado como parceiro comercial do filho do presidente. Esse mesmo grupo conseguiu 2 reuniões no Ministério do Desenvolvimento Regional para tratar de um projeto de construção de casas populares. Segundo a denúncia, os encontros teriam sido intermediados pelo filho do presidente, que inclusive esteve nas reuniões. O Ministério confirmou que as 2 reuniões foram marcadas a pedido de um assessor especial do presidente da República, chamado Joel Fonseca, e que Renan Bolsonaro, que conhecia previamente o projeto, participou como ouvinte. A Polícia Federal vai fazer as primeiras diligências dentro de 30 dias e entregar um relatório com as conclusões para o Ministério Público. A defesa de Jair Renan Bolsonaro disse que ele não marcou reunião nem ajudou a empresa Gramazini na relação com o governo federal. Que Alan Lucena é um colega e personal trainer de Renan, que não existe relação societária entre os dois. Alan Lucena afirmou que é amigo de Jair Renan Bolsonaro e que o ajudou na empresa nessa condição, que os dois não tinham relação comercial contratual, que o carro foi doado ao que chamou de projeto ainda não tinha sido formalizado. Sobre a reunião no Ministério, declarou que participou apenas como ouvinte. Os representantes do grupo Gramazini não responderam às nossas tentativas de contato. O Palácio do Planalto não quis se manifestar. O futuro ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que os rumos da política da saúde continuarão a ser determinados pelo presidente Jair Bolsonaro. Com isso, ele passou uma mensagem de continuidade do trabalho feito pelo atual titular da pasta, Eduardo Pazuello. Uma gestão criticada por especialistas e alvo de investigações. Mesmo sem ter assumido oficialmente o cargo, Marcelo Queiroga passou o dia cumprindo uma agenda de ministro. Chegou cedo ao Ministério da Saúde, teve reuniões no gabinete com Eduardo Pazuello, técnicos da pasta, e participou de um encontro do gabinete de crise, que gerencia as ações de saúde no combate à pandemia. No primeiro contato que teve com jornalistas, Marcelo Queiroga já deixou claro que haverá uma obediência irrestrita às ordens do presidente da República na condução da pandemia. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. O ministro Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil e eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho e vamos buscar as soluções. Eu não tenho vara de condão para resolver os problemas da saúde pública brasileira. Vocês sabem disso. No fim da tarde, o atual e o futuro ministro fizeram um pronunciamento. Pazuello anunciou a entrega de 5.600.000 doses de vacina do Butantan e da Fiocruz essa semana e falou também sobre o papel secundário de um ministro da Saúde no governo Bolsonaro. Não é uma transição, é um só governo. Continua o governo Bolsonaro, continua o ministro da Saúde. Já Marcelo Queiroga defendeu ações baseadas na ciência, se solidarizou com as vítimas da pandemia e defendeu o uso de máscaras. Levar uma palavra de alento para aquelas famílias que perderam seus entes queridos, vítimas dessa doença miserável e de outras doenças que também afetam a população brasileira, né? Conclamar a população que utilize máscaras, que são medidas simples de bloqueio ao vírus, que lave as mãos.
Marcelo Queiroga e Pazuello também se encontraram com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o secretário de Comunicação do governo, Flávio Rocha. O objetivo da reunião foi alinhar o discurso do ministério com o do Palácio do Planalto. Nesta foto, postada na rede social de Fábio Faria, todos os 4 participantes da reunião aparecem sem máscaras. Marcelo Queiroga evitou tocar em temas sensíveis ao Palácio do Planalto, como cloroquina e isolamento social. Mas há pistas do que ele já disse sobre os 2 assuntos na condição de presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. No ano passado, a entidade publicou uma manifestação contrária ao uso de hidroxicloroquina quando o Ministério da Saúde adotou um novo protocolo para esse medicamento. Queiroga também já defendeu o isolamento social numa entrevista à Globo News. No Congresso Nacional, há parlamentares do chamado Centrão que consideram uma traição do presidente a escolha de um nome fora das indicações partidárias. E isso pouco tempo depois de o Congresso aprovar a PEC emergencial da forma como o governo queria, sem mudanças significativas no texto. A sugestão do nome de Queiroga veio do filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, que é amigo do cardiologista. O deputado Fausto Pinato, do Progressistas, disse que a mudança no comando da pasta não faz sentido se o Ministério não adotar medidas sérias no combate à pandemia. O que a gente está precisando é de mudança, né? Não adianta trocar ministro, né? O general, o médico, seja qual for, já passaram 2 médicos, né? E não fazer a implementação das práticas exigidas que os países que estão tendo sucesso no combate ao coronavírus, como Israel, outros que eles se espelham tanto, vem dando resultado. O Instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em julho de 2019, 33% dos brasileiros consideravam o desempenho do presidente ótimo ou bom. Em agosto, 29%. Em dezembro, 30%. Em abril de 2020, já em meio à pandemia, 33%. Em maio, 33% de novo. 32% em junho. Em agosto, eram 37%. Em dezembro, manteve 37%. 31% em janeiro. Agora, são 30%. Consideravam o desempenho do presidente como regular. Em julho de 2019, 31%. 30%, 32%, 26%, 22%, 23%, 27%, 29%, 26% e agora 24%. Em julho de 2019, 33% achavam o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. 38%, 36%, 38%, depois 43%, 44%, 34%, em dezembro 32%, 40% em janeiro e agora 44%. Não sabiam eram 2% em julho de 2019, 2% novamente, 1%, 3%, 2%, 1%, 1%, 3%, 2% e continua em 2%. O Datafolha também perguntou a opinião dos brasileiros sobre o desempenho do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia. Em março, 35% avaliavam o desempenho de Bolsonaro em relação à pandemia como ótimo ou bom, depois 33%, 36%, 27% no final de abril, em maio e em junho, 30% em agosto, 30% em dezembro, em janeiro foi para 26% e agora 22%. 26% consideravam como regular o trabalho de Bolsonaro nesse tema em março, 25% em abril, depois 23%, 25%, 22%, 23%, 25%, 27% em dezembro, 25% em janeiro e agora 24%. 33% avaliavam o desempenho do presidente com relação à pandemia como ruim ou péssimo em março. Na pesquisa seguinte, 39%, depois 38%, 45%, 50%, 49%, 43%, 42% em dezembro, 48% em janeiro e agora 54%. Não sabem, eram 5%, depois 2%, 3%, 3% novamente, entre maio e dezembro, 1%, em janeiro 2% e agora 1%. A pesquisa ouviu por telefone 2.023 pessoas nos dias 15 e 16 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos dar uma olhada agora nos assuntos em destaque nas capas dos jornais. A gente começa com o Globo e, claro, o grande destaque, esse número impressionante de mortes em 24 horas, 2.798 mortes. Queiroga fala em dar continuidade. O Globo destaca aqui
né, o que a gente chama de cartola, né, em jornalismo, sem sinal de mudanças. Novo ministro da Saúde disse que foi convocado para seguir o trabalho de Pazuello. Vamos adiante com Valor, um assunto de economia. Grandes empresas resgatam investimentos represados, ou seja, investimentos que estavam ali na gaveta e tal. Grandes empresas agora estão pensando em tocar para frente esses investimentos, é o que diz o Valor, que também destaca, né, a mudança no Ministério da Saúde. Aqui Queiroga fala de continuidade e mortes escalam. Vamos adiante agora com Folha de São Paulo, assunto que acabamos de mostrar aqui no Hora 1. Rejeição da gestão Bolsonaro na pandemia tem pior marca. E também a Folha de São Paulo destaca a troca no Ministério da Saúde. Queiroga defende ciência em dia de recorde de mortes. Vamos adiante com o Estado de São Paulo, que também destaca esse número, né? Um número muito impressionante. 2.798 mortes em 24 horas. Em São Paulo, 88 morrem na fila por um leito. E aqui uma questão política, eu passei aqui, mas era importante destacar também, no Estado de São Paulo, não teremos paciência, diz vice da Câmara sobre Queiroga, ou seja, um sinal de que os deputados vão cobrar ações do Ministério da Saúde. Vamos adiante também. 0 hora de Porto Alegre, no pior dia da pandemia, são registrados 502 mortos no Rio Grande do Sul e 2,8 mil no país em 24 horas. A gente já falou aqui mais cedo, né, que o Rio Grande do Sul é especialmente terrível, a situação está lá, porque percentualmente, provavelmente é o estado em pior situação, né? A gente não analisou todos os estados, talvez algum tenha números pequenos, né, Jaque, que distorcem um pouco a estatística, mas são quase 18% das mortes do país. A gente sempre fala em números, mas são vidas, são histórias. Exato, né? É sempre importante lembrar isso. E é muito triste, cada dia mais a gente fica mais triste, né? Porque a doença também vai chegando perto de quem ainda não chegou. Sim. Provavelmente você em casa, se não teve alguém que morreu, um amigo, alguém um pouquinho mais distante, ela está chegando, e isso é assustador. O cerco vai apertando ali, vai né? apertando. Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte. Vamos também falar de outros assuntos também que preocupam, né? Sim. Nível dos reservatórios, você já falou que a chuva em muitos lugares este ano foi um pouco menos do que se esperava. Principalmente no centro-sul, né? Nas regiões sul e sudeste. Como agora a gente está na reta final do período chuvoso, e a gente comentou isso durante meses, né? Tem que chover na quantidade certa, no local certo, para poder ajudar a elevar o nível dos reservatórios. Começando aqui pelo sul, e a gente destaca Curitiba porque está com um problema ainda de rodízio, o que a gente observa é como aqui não choveu tanto quanto deveria. Começando por dezembro ok, passou um pouco da média, mas a partir de janeiro ficou abaixo da média. Fevereiro choveu pouquíssimo e agora em março até que choveu consideravelmente, vamos observar até o fim do mês. Mas o que a gente observa é que os reservatórios são 4 que abastecem a região metropolitana de Curitiba. Nesse momento o índice está em 60,4. Isso é ruim? Eles chegaram na meta, porque durante todo o verão fizeram um rodízio e era um rodízio ali bem linha dura mesmo, porque eram 36 horas com água, 36 horas sem água, para chegarem a 60,4 no final do período chuvoso. Mas como já há uma projeção, uma tendência que não vai chover tanto assim durante o outono, que já é seco, vai chover menos, o que eles fizeram agora? O rodízio permanece, mas com uma folga. São 60 horas com água e 36 sem água. Então ainda há o rodízio, eles estão no nível que não é um nível ruim, porém eles estão preocupados porque nos próximos meses não há tanta chuva assim. A gente já mostra para vocês a previsão para os próximos 15 dias. Mas pulando do sul e vindo aqui para o sudeste, para São Paulo, porque o Cantareira a gente sempre fica bem preocupado. Sim. A gente depois trouxe de aqui 2015, né? Exatamente. Foi um drama. Exatamente que a gente mostra, 2015. Esse levantamento dos anos de 2014 até agora, 2021, exatamente no dia 17 de março, como é que estava a situação do índice do Cantareira? 2014
14, 15. Olha só, 2015 com a crise hídrica, usando o volume morto, o uso da reserva técnica. Em 2016 aumentamos, 2017 estava acima de 60%, que seria ótimo. No ano passado, já vou pular para 2020, 62,9%. E atualmente estamos com 51,6%. Não choveu tanto assim como deveria chover. O ideal seria a gente terminar o ciclo de período chuvoso acima de 60%. A previsão para os próximos meses não é de tanta chuva assim. Claro que eu não estou dizendo que vai acontecer algo como aconteceu em 2015. Sim, mesmo porque a gente está na média aqui. Está na média. Sim. Anos. Bem, está melhor em relação a outros anos, mas poderíamos estar numa situação melhor. Próximos 15 dias. Boa notícia nos 15 dias, porque vai chover no sul e no sudeste, só que nos próximos meses tende a secar. Chuva mais volumosa em parte do centro-oeste, como Mato Grosso, e no norte, Amazonas, Rondônia e também no Pará. As áreas de instabilidade para hoje já estão criando força. Dá uma olhada lá no sul como é que tá. A frente fria se chovendo em Porto Alegre, a gente mostrou agora há pouco. Sim, a frente fria que está se formando, gente. Chove o dia todo, tá? No Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também do Paraná, pior condição. Frente fria, ela vai já armando essas nuvens de chuva. Vamos dar um pulinho em Blumenau, em Santa Catarina, para ver como é que está a condição agora. Sabe qual é a máxima prevista aí para Blumenau? Quanto? 34 graus. Gente. É a pré-frontal deles hoje, 22 nesse momento. E pode chover nas próximas horas. Chove em quase todo o país, é aquela chuva mais isolada que vem à tarde, aqui em São Paulo, no Rio, no centro-oeste, no norte. Tempo firme só em duas áreas, lá em cima, no extremo norte, e da Paraíba, chegando até Minas, Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. No nosso próximo bloco, você já sabe, é o nosso resumo do dia e imagens também bonitas pra gente. Porque é preciso, né, a gente ver imagens bonitas. Obrigado, Jaque. O Espírito Santo entra amanhã em quarentena de 14 dias. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande. As medidas mais duras contra a Covid foram adotadas depois que a ocupação de leitos de UTI chegou a 91%. Serão 14 dias de quarentena em todos os municípios do Espírito Santo. As aulas presenciais ficam suspensas. Shoppings, lojas de rua e restaurantes só poderão fazer entregas, trabalhando no sistema delivery. Não podem fazer nenhum atendimento presencial, nem com hora marcada, nem no sistema drive-thru. Academias e clubes de todas as modalidades estão proibidos de abrir. Lojas de conveniência de postos de combustíveis também não podem funcionar. De acordo com o decreto, serão proibidos até eventos sociais ou reuniões com pessoas que não sejam do mesmo núcleo familiar. As pessoas também não poderão frequentar praças, parques, jardins, campos de futebol ou fazer atividade física coletiva em áreas públicas. Os síndicos devem limitar o uso das áreas comuns dos condomínios. Já com relação às igrejas, não há proibição, mas existe uma recomendação de que cultos e missas sejam feitos de forma virtual. As medidas foram necessárias, de acordo com o governador Renato Casagrande e o secretário Nésio Fernandes, para evitar um colapso no sistema de saúde. Nós definimos dentro do planejamento estratégico de enfrentamento à pandemia que, ao chegar a um gatilho protetor da rede assistencial, nós deveríamos tomar decisões mais rígidas nas restrições das atividades sociais no nosso estado. Essa fase da pandemia é a pior fase que nós estamos acompanhando desde um ano, tem mais de um ano e pouco que nós tivemos o início da pandemia no Brasil. Este é o pior momento pelo número de óbitos, pelo número de estados que entraram em colapso com o sistema de saúde, pelo número de pessoas contagiadas. As medidas começam a valer na quinta-feira, dia 18, e seguem até o dia 31. O governo de Mato Grosso prorrogou as medidas restritivas. O número de contágios e de mortes esse número permanece em alta. A gente vai ao vivo para Cuiabá falar com a repórter Cíntia Rocha. Bom dia, Cíntia.
Oi, Kovalik, bom dia para você, bom dia a todos. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, ele prorrogou o decreto por mais 15 dias. Com isso, as medidas continuam valendo. O toque de recolher começa às 9 da noite, segue até às 5 da manhã. A paralisação das atividades econômicas a partir das 7 da noite. Sábados e domingos após o meio-dia. No caso dos supermercados, podem funcionar de segunda a sábado até às 7 da noite e aos domingos até o meio-dia. As entregas no sistema delivery estão autorizadas até às 11 da noite. Mesmo assim, a saúde continua em colapso. Há mais de 13 dias, há uma fila média de espera de pacientes. Mais de 90 pacientes aguardam um leito de UTI. Além disso, 14 municípios foram classificados com risco muito alto de contaminação. A gente está aqui em frente à Arena Pantanal, onde acontece o centro de triagem da Covid-19. Uma fila muito grande aqui. O primeiro chegou às 8 da noite de ontem, o segundo à meia-noite. Tudo isso para garantir atendimento médico e a realização de teste rápido. Só para se ter uma ideia, Mato Grosso registrou um aumento de mais de 118% no número de mortes por Covid na última semana, entre os dias 8 e 15 deste mês. Foram 371 óbitos, uma média de 53 mortes por dia. Kovalik. Impressionante também, né? Obrigado, Cíntia. Ontem nós mostramos no Rio de Janeiro, lá em Belfort Roxo, aquela fila, o pessoal esperando vacina. Agora, mais uma fila do pessoal esperando atendimento médico. Ou seja, dá para imaginar que várias dessas pessoas aí estejam doentes. E estão ali, na fila, agora, 5 horas e 31 minutos. Muito triste. Obrigado. Mais de 600 pessoas estão na fila da UTI no Paraná. O risco de desabastecimento de medicamentos necessários para intubação pode piorar ainda mais a situação. É a segunda vez desde o começo da pandemia que o Paraná vive uma crise de abastecimento de medicamentos para intubação. Faltam sedativos, bloqueadores neuromusculares e analgésicos usados em pacientes graves que precisam de respirador. Diversas licitações nossas tiveram resultado deserto, que ninguém apareceu para vender o medicamento. E atas que nós temos de registro de preço, mesmo pedindo os medicamentos, têm demorado ou não têm sido entregues. O Estado já acionou o Ministério da Saúde e abriu processo de compra emergencial sem licitação para tentar normalizar o estoque de medicamentos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os bloqueadores só devem durar pelos próximos 2 dias. Já os analgésicos e os sedativos podem acabar até a próxima terça-feira. A gente não consegue fazer um tratamento ventilatório adequado sem esse tipo de remédio, sem esse tipo de substância. Seria como você dirigir um carro com 3 rodas. Você não consegue. Não adianta você ter um monte de respirador, um monte de profissional de saúde, se você não tem remédio para atuar. A crise ocorre na mesma semana em que o Paraná registra as maiores filas por leitos. 1.357 pessoas esperam por uma vaga no hospital. 641 delas precisam de UTI. A ocupação dos leitos no estado está em 96%. Na última semana de fevereiro, metade das pessoas contaminadas em Curitiba tinha entre 20 e 59 anos. A Secretaria de Saúde diz que o internamento de pacientes mais jovens pressionou os hospitais da capital. Então, esta sobreposição desses dois públicos fez com que tudo que nós conseguíssemos disponibilizar de infraestrutura, de leitos, UTIs, etc., já esteja lotada em razão desta questão. Depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1. Governo do Ceará assina a lei que permite a compra de vacinas russas. E os gols da Libertadores com a classificação do Santos e do Grêmio para a próxima fase. Hora 1 de volta, às 5 horas e 38 minutos. O Ceará vai comprar a vacina russa Sputnik. A compra da Sputnik V vai ser feita diretamente pelo governo do Ceará com a Rússia. Ao todo, serão adquiridas mais de 5.800.000 doses para o estado. Essa quantidade faz parte do contrato anunciado pelo consórcio de governadores do Nordeste com o laboratório russo para a aquisição de 37 milhões de vacinas.
Até lá, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda precisa aprovar o uso da Sputnik V no Brasil. Na segunda, Camilo Santana e outros governadores se reuniram com a Anvisa justamente para falar desse processo. Em sessão virtual da Assembleia, os deputados deram aval para a compra da vacina russa pelo governo do estado. A assinatura do contrato deve acontecer nos próximos dias. Agora, nós esperamos a chegada dessas vacinas em 4 lotes, que serão definidos suas quantidades na assinatura do contrato, bem como também a data de chegada desses lotes. Essas vacinas irão fazer parte da distribuição do Plano Nacional de Imunização, num total de 37 milhões de doses que será adquirida pelo consórcio dos governadores do Nordeste. Houve um acordo entre o Ministério da Saúde e os governadores do Nordeste para que o carregamento da vacina russa contratado pelo consórcio seja destinado ao Plano Nacional de Imunização. A ideia é que as doses da vacina sejam distribuídas por todo o país, levando em conta a população de cada estado. Tudo isso para tentar agilizar a vacinação no país. Os deputados também aprovaram outro projeto que autoriza o governo do estado a pagar as contas de energia de bares e restaurantes na pandemia. O período de duração da medida ainda vai ser definido pelo governador. O governo de Goiás anunciou a suspensão de todas as atividades econômicas por 2 semanas. O repórter João Vitor Guedes tem as informações. Bom dia, João Vitor. Bom dia, Kovalik. Bom dia a todos. O governo de Goiás decidiu publicar esse decreto porque muitas cidades do interior goiano já não têm mais estrutura de saúde e dependem da regulação estadual. Portanto, a partir de hoje, o comércio não essencial fica fechado pelos próximos 14 dias. Bares e restaurantes só podem funcionar pelo esquema delivery. Aqui em Goiânia, o transporte coletivo continua, mas o passageiro só vai poder viajar sentado e terá uma prioridade para o embarque das pessoas que trabalham nos serviços essenciais. As aulas presenciais foram suspensas. Daqui 14 dias, o governo vai olhar a taxa de transmissão. O último boletim apontou 98% de ocupação dos leitos de UTI aqui no estado. Nas últimas 24 horas, Goiás registrou mais de 2.000 casos e 200 mortes. Já são quase 10.000 mortes por Covid-19 aqui em Goiás. 245 dos 246 municípios aqui de Goiás estão, Kovalik, em situação de calamidade. A situação aqui no estado é muito preocupante. Voltamos com você. É uma situação que se repete em muitos lugares do país. Obrigado pelas informações. Como, por exemplo, a Amapá, que anunciou lockdown a partir de amanhã. O estado está com mais de 92% das UTIs ocupadas. Às 6 horas da manhã de quinta-feira passa a vigorar o lockdown por 7 dias nos 16 municípios do estado. Aquilo que não ocorria quando a gente aglomerava na casa da gente com os nossos familiares na cepa anterior do coronavírus, não é o mesmo comportamento. Eu tenho pessoas muito próximas, colaboradores meus da saúde, da linha de frente da saúde, que está com toda a família contaminada, correndo muito risco, muitos internados. As medidas foram tomadas após a divulgação dos dados do boletim epidemiológico. A taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública passou de 92% e de 94% na rede privada. O governo disse que pode chegar um momento em que não seja possível abrir novos leitos por falta de médicos, mas prometeu abrir 60 novos leitos em 15 dias, 20 deles de UTI. Um dos espaços que podem ser usados é a UPA da Zona Sul de Macapá. A ocupação chegar a mais de 94% de leitos de UTI público e privado é realmente uma situação que exige um engajamento em todos os aspectos em relação ao enfrentamento à Covid. Lembre que há um pouco mais de 20 dias, a nossa ocupação em leitos clínicos era abaixo de 50%. Leitos clínicos hoje também estão acima de 90%. Hoje a taxa de internação entre jovens vem crescendo. Saiu de 40% entre 30 a 59 anos em janeiro e subiu para 52% nessa faixa etária no mês de março, enquanto o índice de pessoas com 60 anos ou mais caiu. Outros dados que também chamam a atenção é o de perfil dos óbitos no Amapá, que tem crescido inclusive entre os mais jovens.
Em janeiro, 3,3% das mortes ocorria com jovens de até 29 anos. Em março, saltou para 7,1% dos óbitos. Já entre 30 e 59 anos, passou de 23% em janeiro para 28% das mortes nessa faixa etária. Eu te amo, Gui! Eu te amo! Eu te amo! Essa é Dona Maria Barbosa, de 61 anos, brincando com o netinho. Dona Maria Barbosa morreu de Covid-19. A gente soube num dia e dentro de 4, 5 dias ela piorou, muito rápido. E aí daí foi pro hospital, né? Do hospital ela foi entubada, foi tudo muito rápido. As pessoas estão sem muita consciência do que é esse vírus, do que a gente está passando. Tem gente que eu acho que ainda não caiu a ficha. Talvez vá aprender da pior forma, como foi o nosso caso. Porque a gente tinha noção do vírus, mas a gente acabou relaxando um pouquinho nos cuidados e infelizmente aconteceu isso. Eu não gostaria porque é muito difícil. Quando eu deixei minha mãe no hospital, eu sabia que eu não ia mais a ver. Porque a gente sabe que quando a pessoa é internada, você só vai ver ela se ela sair viva ou você não vê mais. E agora uma das consequências desse tempo meio maluco que a gente está vendo por aí, né, Jaque? Santa Catarina, o maior produtor de cebola do país, tem muita cozinha, como a minha, por exemplo, que cebola não pode faltar. Só que a safra vai ser menor esse ano, né, Jaque? Justamente porque o tempo não ajudou, a colheita foi menor do que o esperado. Vamos ver? A safra da cebola deste ano está quase chegando ao fim em Santa Catarina. Os produtores da região do Alto Vale do Itajaí sofreram com o mau tempo, o que interferiu no desenvolvimento da planta. Santa Catarina é o maior produtor de cebolas do Brasil. O que é cultivado aqui abastece todo o mercado nacional. Para este ano, a projeção é colher 413 mil toneladas da hortaliça. Só que 25% das lavouras tiveram perdas significativas. E por conta disso, vão ser comercializadas mais ou menos 370 mil toneladas. Com menos cebola para abastecer a demanda interna, o preço subiu. A saca de 20 quilos está sendo comercializada a R$ 42,00 para o produtor nas cerealistas, cerca de R$ 2,10 o quilo. Antecipou as vendas esse ano, né, pelo fato de os preços serem bem atrativos. Hoje, por exemplo, nós na nossa propriedade estamos em torno de 50% já comercializado, o que não é normal para a nossa época de venda aqui. E para dar conta de abastecer o mercado interno, o país já está importando cebola. Atualmente, nós devemos ter ainda em torno de 20% da nossa safra para comercializar, o que dá algo em torno de 70 a 80 mil toneladas. Isso para o consumo do Brasil não chega nem a um mês e torna-se então necessária a importação. A partir de agora, até maio, junho, julho, o Brasil depende da importação de cebolas da Argentina, um pouco vem da Holanda e também da produção de outras regiões, como o Nordeste e o Centro-Sul, que começam gradualmente a ofertar suas cebolas para o mercado. Os produtores agora já começaram a pensar nos desafios da próxima safra. Em virtude principalmente na alta dos combustíveis, né? E também na alta dos fertilizantes e demais insumos, né? Que são utilizados aí na produção de cebola. Com certeza isso vai impactar bastante o custo de produção da cebola para a próxima safra. Impactar custo de produção, no português claro, vai ficar mais caro para você. Ainda mais que estão importando já, né? Exatamente. Em português bem claro, você vai pagar mais caro. Agora, só para descontrair num dia tão difícil, deixar uma proposta aqui para Ana Maria Braga, que deve estar nos assistindo, né? Ela assiste ao Hora 1. Sim. Se ela quiser, eu, Jaqueline Brasil, vamos lá no programa dela explicar como cortar cebola sem chorar. As técnicas. As técnicas. E são várias. Calma. Um dia a gente conta. Recado para Ana Maria. Recado para Ana Maria. Beijo, Ana Maria. Vamos lá. Vai lá, Jaque, conta pra gente aí. Resumo do dia. Só para descontrair um pouco, né? O dia está muito pesado. Mas precisa mesmo, Cova. Vamos falar sobre chuva e primeiro mostrando as áreas onde há risco de temporal. Essas 3 áreas aqui. Temporal já agora de manhã, tá? Todo o Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, também Paraná, Mato Grosso do Sul, um pedaço de Mato Grosso e também Goiás. No norte, tanto no Amazonas e também no Pará e no nordeste do Maranhão até o Ceará. É aquela chuva forte, volumosa, com raios e ventania. Você que está em Santa Maria, atenção para chuva volumosa, assim como Corumbá e também Sobral. Temperatura ainda alta.
No sul, a gente está falando de uma frente fria que está começando a se formar. Como a alta polar ou a alta pressão que vem logo depois dessa frente fria não é tão forte assim, por isso que a gente não está observando a temperatura cair tanto no sul. Não vai cair. Pois é, estava chovendo, a gente entrou ao vivo lá de Porto Alegre, lá no começo do jornal, estava chovendo, mas não estava frio pelo jeito, né? 23 graus naquele momento. Tá quente. Máxima de 29. Claro que caiu um pouquinho. Ontem a máxima passou dos 30 graus. Cai só um pouquinho, mas não vai cair tanto. O destaque é a chuva mesmo, tá? Essa frente fria vai se formar ao longo do dia e vai subindo, chegando amanhã a São Paulo e na sexta-feira ao Rio. O que a gente observa aqui, de uma forma geral, em todo o mapa, verde, significa que destacamos 3 áreas onde há risco de temporal, mas as outras regiões onde está verde, o sol aparece, faz calor e por causa da umidade vem a chuva à tarde isolada. Aqui em São Paulo, no Rio, em parte de Minas Gerais, no restante do Centro-Oeste e também do Nordeste. O tempo firme mesmo só lá em cima, em Roraima até o Amapá e passando ali pela Paraíba, Pernambuco, descendo pela Bahia, parte de Minas Gerais, Goiás, Brasília principalmente, Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro. Dá uma olhada nas nossas máximas, como estão altas. 34 no Rio de Janeiro, em Cuiabá, em Boa Vista, em Macapá. 33 para quem está em Campo Grande, 30 em Curitiba, quente. Também em Goiânia, 31 aqui em São Paulo, que é a mesma de Salvador. Aqui a gente está com a mesma temperatura prevista para Salvador. Para o Recife também. Só Porto Alegre escapa exatamente por causa da frente fria que está subindo, né? Sim, exatamente. E aqui em São Paulo, a gente hoje está com 31 porque a gente está na pré-frontal da frente fria que vai chegar amanhã. E amanhã a gente vai reparar que a temperatura vai cair um pouquinho mais, vai ficar abaixo dos 30 graus, mas não vai esfriar tanto assim. Amanhã, o que vai acontecer? A frente fria, ela vai subindo, olha que alta pressão que vem logo depois da frente fria, vai começar a secar Rio Grande do Sul, então amanhã o temporal previsto, chuva mais volumosa, ainda para Santa Catarina, Paraná e aqui para São Paulo. Então amanhã de manhã, provavelmente, Cova, a gente já vai falar sobre chuva forte aqui em São Paulo, toda a região metropolitana e também o litoral. No Centro-Oeste, chuva bem volumosa em Mato Grosso do Sul também, uma baixa pressão vai se formar ali na região, trazendo chuva, e no norte a mesma situação. A Zecite, zona de convergência intertropical, ainda está por aqui. Final de março, indo para abril, ela vai começar a se afastar, mas ainda vai trazer chuva volumosa para você que está no Maranhão, Piauí, em algumas cidades do Ceará também. Olha o tempo firme, falei do sul que vai começar a secar e em parte do Nordeste também. Para a gente entender, 3 capitais e a chuva volumosa fica mais concentrada no centro-norte. Em Palmas, amanhã chove bem, mas dá uma olhada na sexta-feira. Em São Luís, amanhã, na sexta diminui. Em Cuiabá, bastante chuva amanhã e depois a chuva vai diminuindo também. Amanhã a gente traz mais detalhes, então, do que aconteceu no verão e, claro, o que vai acontecer no outono, que começa no sábado. Para a gente finalizar, as belas imagens. Brasília, a gente falou, né? O céu de Brasília é espetacular. Muito bonito. Bom dia para você que está em Brasília. Recife também está bonita, hein? O que falar de Recife? Faltam palavras para descrever. E hoje não chove, então é um dia de muito sol aí, o dia todo. Salvador está bonita também. Rodando aí com as nossas câmeras do Hora 1. Bom dia para você. Maravilha. Jodara, chegando aqui, a gente falou lá no primeiro bloco de assuntos bem pesados. Agora vamos dar uma aliviada, né? Vamos, né? Tá chegando o fim do jornal, dá um pouquinho de esperança, um pouquinho de alegria e gols. Gols da Liga dos Campeões, jogos de volta das oitavas de final. O Manchester City e o Real Madrid estão nas quartas e a gente começa então com a classificação do time inglês, que na ida venceu o Borussia Mönchengladbach por 2-0. Agora venceu de novo. Olha aí, ó. Vamos ver. Primeiro gol, que golaço. Olha só. Você gosta do Kevin De Bruyne? Nossa, joga demais. Olha aí, ó. Se quiser, joga no meu time. Se quiser. 1-0, gol do Manchester City. Só o primeiro da vitória, que foi consagrado aí pelo Gundogan, o alemão que marcou. Olha, só o passe também. Você viu? Belo passe, né? Olhou para um lado, mandou pro outro. A lá Ronaldinho Gaúcho. Com os 2 gols desta terça, o Manchester City, Kovalik, chegou a um total de 101 marcados na temporada. 101 gols na temporada, tem que ficar feliz. Guardiola se reinventou, hein? Se reinventou, é verdade.
E o Real Madrid, agora? hein? O futebol moderno ali, deu mole. 3-1 no Atalanta, o goleiro Sportiello desse presentão aí pro Modric, que deixou pro Benzema marcar. E agora você vai ver o Vinícius Júnior balançando a rede. Arrancou, só vai parar dentro do gol. Olha lá. O problema é o seguinte, ele balançou a rede, mas a bola não. O Faustão errou. Foi quase, a jogada foi bonita. Vamos ver no replay aí como ele arranca, faz fila, ele dribla a zaga inteira do Atalanta. Olha lá. Do ano, se fizesse. E aí o replay do lance? Não é não. É o pênalti que ele sofreu. E foi pênalti assim, ó. Olha no pé, é o pé direito que faz o pênalti, ó. Ele tá fora da área, ele tá fora da área, mas o pé direito que derruba tá dentro da área. Foi pênalti bem marcado, sim. Acredita em mim, eu vi várias vezes o lance. Vou na tua. E o Sérgio Ramos cobrou, fez aí 2-0. A qualidade, talento do Muriel nessa cobrança de falta aí, lá no cantinho. 3-1, gol do Asensio, para dar números finais à partida. O Real Madrid que tinha vencido na ida por 1-0. Então, no agregado, 4-1 para o Real. Bom. Lá. E destaque agora para a Copa do Brasil, 2 jogos envolvendo times que subiram para a Série A. Vamos ver a vitória do Juventude sobre o Muricy, lá em Alagoas. Primeiro gol marcado aí no bate-rebate, pois é, Matheus Peixoto. Esse gol foi no finzinho do primeiro tempo. E aí, num primeiro minuto depois do intervalo, saiu o segundo. Guilherme Castilho. Aliás, muito bonito aí o estádio José Gomes da Costa com essas árvores. Adoro estádio que tem árvore, é tão bucólico, diferente. Futebol antigo, né? É verdade. A Copa do Brasil oferece pra gente essas paisagens aí. O Vitor Mendes faz o terceiro e dá então a vitória ao Juventude, que enfrenta na próxima fase o vencedor de Atlético da Bahia e Vila Nova, que jogam hoje. Mais bonito do que o estádio, só a vitória do Juventude. Tá bonitinho, o campinho tá mais... Não, tá mais ou menos. Tá mais ou menos, mas ruim... Tá bom, ruim não tá. Não, tá dá bom. pra jogar. Dá pra jogar. Dá pra jogar. Tava ruim o gramado que a gente vai ver agora, Sergipe e Cuiabá. Mesmo com uma grande atuação do goleiro Marcão, aliás, belíssima defesa, né? Não deu pro Sergipe. E o gramado ruim aí do Etelvino Mendonça em Itabaiana complicou a vida dos dois times, Cova. O jogo ficou no 0-0. Nessa fase, o empate é do visitante, então o Cuiabá avançou. O próximo adversário vai ser o 4 de julho de Piripiri, o time do grande personagem da semana passada, você lembra? O Caio, zagueiro. Isso. Ele que é fisioterapeuta, é um agente da saúde e também jogador, fez o gol, a gente contou a história dele. Vamos ver mais do Caio, então. Vamos ver. Legal. Depois do jogo contra o Cuiabá, o goleiro Marcão, do Sergipe, ele fez um desabafo ao repórter do Sport TV, Guilherme Fraga, sobre os efeitos da pandemia no futebol. É muito delicado, cara, falar isso, porque quem tem um salário alto, está na primeira divisão, na segunda divisão, que recebe em dia, é muito fácil falar para parar o campeonato, né? A gente que joga numa divisão, na Série D, tem jogadores que, no ano passado, passaram fome, cara, famílias passando fome, se não fosse a ajuda de outras pessoas. Então, assim, eu sei que é uma situação delicada no país. Eu só lamento pelas mortes, né, que estão acontecendo por essa pandemia. A gente torce que essa vacina chegue logo, que possa liberar o público no estádio. Mas eu não concordo com a paralisação do campeonato em si, justamente por causa dessa situação, porque tem muitos jogadores de time pequeno que precisam muito disso aqui. E não é só jogadores não, tem muita gente que é envolvida no futebol, que são os funcionários do clube, que são roupeiro, massagista, que ganham pouco, que precisam disso aqui. Só quem está vivendo a situação em si sabe o sofrimento que a gente passa. Não é fácil. Não é, Covali. Não é uma decisão fácil. A gente não pode perder de vista que os jogadores de futebol são também trabalhadores e todo mundo que está envolvido em trazer esse espetáculo para a gente tem ali os seus empregos, o seu serviço. E tem a vida do outro lado. Complicado. Tomara que chegue logo, como ele mesmo falou, tomara que chegue logo a vacina, que tenha público no estádio, todo mundo possa voltar a trabalhar. Sim. Para encerrar, então, vamos respirar mais um pouquinho, rever os jogos que deixaram o Grêmio e o Santos mais perto da fase de grupos da Libertadores. Agora falta só uma fase para os dois. Primeiro, o Santos, que vem aí com o Soteldo. Aí você pensa, pênalti? Não, teve a falta. Não, teve a falta. Não foi pênalti no Marcos Leonardo, foi falta antes ali no Soteldo. Mas o Soteldo resolveu. Com categoria. Não tem problema não. Se não me dá o pênalti, eu faço na falta. Assim que
Assim que se faz, Soteldo, muito Exatamente. bom. E o Deportivo Lara, não tem ruim, Deportivo Lara ainda empatou, sem deixar a bola cair aí, o Anzola. No segundo tempo, 1-1, resultado final, mas como o Santos venceu por 2-1 na ida, então está classificado. Agora espera o vencedor de São Lourenço e Universidade de Chile, que jogam hoje. Já estamos vendo aí, ó, Ayacucho e Grêmio. O Grêmio venceu por 2-1, mas o Ayacucho saiu 1-1. E aí o Grêmio ainda faz o segundo aos 41 minutos do segundo tempo com o Ricardinho. Então tá aí, classificado o Grêmio. Tá certo, aquele gol ali é o gol do ônibus articulado, né? Tem aqui em São Paulo, são dois, passa dois ali. Gente, o Hora 1 fica por aqui. Mas você já sabe. Para você rever tudo que a gente mostrou aqui no... Mas a gente deseja que você tenha esperança, que você faça a sua parte. Todo mundo precisa fazer a sua parte para que a gente tenha um bom dia, bons dias pela frente. Até mais.